Olha, todo mundo conhece a famosa história da travessia do Mar Vermelho, né? Mas e se ela for, na verdade, um manual para a gente superar nossos maiores desafios de hoje? Vamos descobrir o código oculto por trás desse milagre. Pois é uma pergunta que choca um pouco, eu sei. Mas é ela que nos leva para o coração de um dos maiores segredos espirituais de todos os tempos. Um segredo que desafia basicamente tudo o que a gente achava que sabia sobre essa história. De acordo com o Zohar, que é o texto fundamental da Cabala, essa foi a resposta misteriosa de Deus para Moisés quando ele estava lá, no meio do pânico, pedindo ajuda. Uma resposta que, sinceramente, muda todo o jogo sobre poder e responsabilidade. Então, vamos mergulhar nisso. Nessa primeira parte, a gente vai começar a decifrar esse milagre e descobrir um poder que mora num lugar que a gente nem imagina, dentro da gente. É que a Cabala ensina que a tal da intervenção divina não foi bem como a gente imagina. O milagre não foi uma coisa passiva, sabe, que as pessoas ficaram só esperando receber. Pelo contrário, ele dependia e muito da ação humana. Pensa só nisso. A força para reescrever as leis da natureza já estava lá, adormecida, só esperando para ser ativada. Para entender como isso é possível, a gente precisa primeiro decodificar os símbolos da história. O Egito, o faraó, o próprio mar, nada é só o que parece na superfície. Tudo são códigos para a nossa condição humana. Olha só, na Cabala, Egito, ou Mitzrayim em hebraico, simboliza nossa escravidão aos 5 sentidos, aos nossos medos, às nossas reações automáticas. É aquele estado de ser controlado pelo mundo lá fora, uma verdadeira prisão mental. Então, o pulo do gato é este. A Cabala ensina que a gente vive em duas realidades ao mesmo tempo. Tem o mundo de 1%, que é a realidade física, tudo que a gente pode ver e tocar, é onde o caos e a limitação parecem reinar. Mas por trás disso tudo, existe um mundo de 99%, que é a dimensão da energia pura, a fonte de toda a ordem e plenitude. O Mar Vermelho, portanto, não era só um manto de água. Ele era a barreira que separava as pessoas dessa realidade de potencial infinito. Agora, vamos ver como essa sabedoria antiga se conecta de um jeito impressionante com a neurociência moderna. O inimigo, na história, tem um paralelo direto na nossa própria biologia. Aquele exército que vinha perseguindo o pessoal não era só uma ameaça externa. Ele simboliza a nossa resposta primitiva de luta ou fuga. É a nossa própria biologia, liderada pela amígdala, que nos prende num estado de medo e reação. Funciona assim: quando a gente percebe uma ameaça, seja real ou imaginária, a amígdala dispara. Nosso corpo é inundado com cortisol, com adrenalina, e a nossa mente fica presa num ciclo vicioso. O pensamento de medo gera o sentimento de medo, que, por sua vez, alimenta mais pensamentos de medo. E aí, a gente paralisa. E é por isso que alguns israelitas, em pânico total, chegaram a pedir para voltar para o Egito. O cérebro, quando está em modo de sobrevivência, muitas vezes prefere um sofrimento que ele já conhece a um futuro desconhecido, mesmo que esse futuro seja a liberdade. Mas tem uma saída. A história nos mostra a chave para romper esse ciclo do medo e ir além das nossas limitações. E tudo acontece no momento de pura convicção. E aqui está um detalhe crucial que a maioria das versões da história deixa de fora. O milagre não foi um passe de mágica, sabe? A salvação não veio de forma passiva, simplesmente porque eles clamaram por ajuda. Foi preciso algo a mais. Em vez de esperar que a realidade mudasse para eles, os israelitas tiveram que agir primeiro. Tiveram que caminhar em direção ao obstáculo que parecia impossível de superar, resistindo àquele instinto de paralisar ou fugir. Imagina a pressão. Com o exército se aproximando, eles continuaram a andar enquanto a água subia, desafiando cada instinto de sobrevivência que gritava para eles recuarem. A água chegou nas narinas. Era o limite absoluto entre a vida e a morte. Um passo a mais e seria o fim. Era o ponto de não retorno, o momento da rendição total. E foi aí que o impossível aconteceu. Naquele instante de certeza inabalável, quando a dúvida e o medo foram completamente superados, a realidade física se curvou à força da consciência deles. As águas se abriram. Na Cabala, certeza não é ver para crer. É o contrário. É uma força ativa, uma tecnologia da alma que nos permite injetar ordem no caos, sabendo que a plenitude do universo de 99% está com a gente, não importa o que as aparências do mundo de 1% estejam mostrando. E esse ato de certeza não foi feito no vácuo.
Segundo Zohar, Moisés usou uma tecnologia espiritual específica, uma fórmula que ficou oculta por milênios, os 72 nomes de Deus. E não pense neles como nomes, mas como 72 sequências de letras que funcionam como chaves, como frequências, para acessar a energia do mundo de 99% e trazê-la para a nossa realidade física. Tudo isso nos leva à lição final e mais poderosa desta história. Uma mudança fundamental na forma como a gente enxerga nosso lugar no universo. Ela revela que a gente não está aqui só para reagir às circunstâncias. Existe uma escolha fundamental a ser feita a cada momento. A escolha é esta: ser um efeito, reagindo constantemente ao mundo físico de 1%, vivendo como uma vítima das circunstâncias, ou escolher ser a causa, usando a própria consciência para se conectar com o mundo de 99% e, assim, criar a realidade que se deseja. Resumindo, o poder de influenciar o universo não está fora, mas dentro. A nossa consciência não é só uma espectadora passiva, ela é a ferramenta mais poderosa da criação, capaz de subjugar a matéria. A lição da travessia do Mar Vermelho ecoa através dos séculos e nos deixa com uma pergunta: quais são os mares em nossas vidas que parecem intransponíveis? Talvez eles não estejam esperando por um milagre externo. Talvez estejam esperando apenas pelo nosso primeiro passo, com certeza absoluta, em direção à água.